Graça e paz, amados irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Nós estamos, com a permissão do Senhor, chegando neste momento ao encerramento desse estudo, no livro tão maravilhoso, o livro de Ruth. E como eu tenho feito, é importante nós voltarmos um pouquinho as nossas lembranças ao que nós já vimos anteriormente. Vimos no capítulo 1 do livro de Ruth a ida da família de Elimeleque a Moabe. Lá aconteceram inúmeros fatos que, por mão do Senhor, por permissão do Senhor, por providência do Senhor, Ele fez isso para tocar na vida especialmente de Noemi, mas também soberanamente para salvar Ruth. Você se lembra que no final do capítulo 1, Noemi e Ruth voltam para Belém, voltam de Moabe em retorno a Belém. E no capítulo 2 nós encontramos Ruth proativa no sentido de buscar mantimento e sustento e o desejo de proteger a sua sogra. Então ela vai aos campos de Belém e, por acaso, ela chega no campo de Boaz, ela colhe espigas e ela toma conhecimento de que aquele homem era um homem diferenciado. Ela volta para casa, conta para Noemi o que aconteceu, e Noemi, então, no final do capítulo 2, ela se lembra: epa, peraí, Boaz é parente do meu marido. Você vai fazer assim, assim, assim. Capítulo 3, Ruth faz assim, assim, assim. Ela não faz assado, assado, assado. Ela obedece a sua sogra e vai. E ela se encontra com Boaz, e ali há um encontro belo, romântico e maravilhoso e esperançoso para todos. E Boaz, no final do capítulo 3, ele diz: eu vou fazer o que tem que ser feito como um resgatador. Eu sou sim um resgatador da linhagem de Elimeleque, porém há um outro antes de mim, mas eu vou fazer o que tiver que ser feito. Se ele não resgatar você e Noemi, Ruth, eu resgatarei, mas eu preciso primeiro obedecer à lei do Senhor e ver essa preferência e respeitar essa preferência. Ruth volta para casa, ela teve um encontro ali com Boaz de madrugada. Ruth volta para casa e Noemi diz para ela assim: Ruth, ouve o que eu vou te falar. Esse homem não vai aquietar se ele não resolver isso ainda hoje. E o hoje chegou. Capítulo 4 de Ruth. Vamos lá? Capítulo 4. Nesse capítulo 4, você nitidamente observa uma divisão de cenas, uma divisão de locais, tá? Onde acontecem os eventos do capítulo 4 de Ruth. A primeira cena acontece no portão da cidade, no portão de Belém. A segunda cena, finalizando o capítulo 4, acontece em sua maioria, na maioria do tempo, na casa, provavelmente na casa de Boaz e Ruth, já com a aliança na mão esquerda. Estou brincando, a aliança na mão esquerda é um costume do Ocidente. Vocês entendem o que eu quis dizer? Na casa de Boaz, eles já casados, louvado seja Deus. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai caminhar aqui no estudo do livro, do capítulo 4 de Ruth, e eu quero fazer com você aquilo que eu tenho feito e fiz no capítulo 2 e fiz no capítulo 3. Lemos um trechinho e eu explico o trechinho, tá bom? A gente lê outro trecho e a gente caminha, então, se o Senhor permitir, até o final do capítulo. A gente inicia o estudo do capítulo 4 com a seguinte pergunta: quem irá se casar com Ruth? Essa é a pergunta. Quem irá se casar com Ruth? E a resposta é a resposta que garante uma aplicação, não somente para encerrar o livro de Ruth, mas uma aplicação fechando, não somente para fechar o capítulo 4, mas uma aplicação fechando as cortinas de todo o livro. E essa aplicação é a seguinte: pense comigo no seguinte, se você quiser tomar nota, eu vou ler a aplicação e você vai anotando aí. Somente o resgatador legítimo assume perdas e riscos e pode garantir o imutável resgate ou redenção. Repito, somente o resgatador legítimo assume perdas e riscos e pode garantir o imutável resgate ou
redenção. Essa é a aplicação do capítulo 4 e o fechamento do livro de Ruth. Se você pegou isso, você pegou tudo. E como eu fiz, vamos lá, caminhando então, eu fiz no capítulo 3 e no capítulo 2, eu quero fazer no capítulo 4, caminhando versículo com você. Olhe então no versículo 1 do capítulo 4, e a gente já começa aqui o versículo 1 com um dinamismo, eu diria, com algo bem ativo, assim, com um movimento. Veja, o versículo 1 do capítulo 4 inicia assim, ó, Boaz, na NAA que eu estou seguindo, né? A Nova Almeida Atualizada, a escrita inicia assim do versículo 1 do capítulo 4. Boaz foi. Boaz foi. Em algum momento daquele dia, Ruth, antes da alvorada, ela volta para casa, ok? Ela volta para a casa de Noemi. Enquanto isso, Boaz se levanta, se prepara, e Boaz, versículo 1, vai. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. A gente achava, quem sabe, que Boaz não iria. Será que no finalzinho assim ele iria se arrepender de fazer o que ele prometeu que faria? Não, ele não se arrependeu. Ele foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Continua o versículo 1. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. O resgatador de que Boaz havia falado, porque havia um outro resgatador antes dele, preferência da lei, estava passando por ali. Então ele o chamou. Qual que é o nome dele? Às vezes as pessoas, né? Às vezes, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, mas eu às vezes estou andando na rua, ou no shopping, ou no mercado, e alguém fala, será que é comigo? Fulano. Fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. E realmente Noemi tinha razão. Razão do quê? No fato de que Boaz ele não ficaria parado enquanto não resolvesse a questão sobre quem iria resgatar Ruth. Boaz não quietou enquanto não resolvesse o fato. Ruth ouviu isso de Noemi. Volta um pouquinho, por favor, no capítulo 3, versículo 18. O que você encontra aí de informação no capítulo 3, versículo 18? Final do capítulo 3. Então Noemi disse para quem? Para Ruth: espera, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem, qual aquele homem? Ela está se referindo a Boaz. Aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então Boaz foi para onde? Versículo 1 te responde, foi até o portão da cidade e sentou-se ali. O que quer dizer essa questão de ir para o portão da cidade? Esse registro sobre o local onde Boaz foi, é um registro para deixar claro a nós, leitores, que Boaz foi a um local público. O portão da cidade era um local público de alta circulação de pessoas, onde negócios eram realizados. Os negócios eram realizados no portão das cidades. Debates eram resolvidos onde? No portão das cidades. Questões legais e julgamentos eram discutidos e concluídos no portão das cidades. Era como se fosse um fórum, uma praça, um local de debate, um local quem sabe, tratativas e conclusão de negócios. Por quê? Porque era um local público, onde pessoas circulavam, entravam e saíam da cidade. Então ali era o local, como se fosse, hoje, para um negócio se tornar público, você precisa registrar, quem sabe, um contrato, registrar uma minuta no cartório. Por quê? Porque você vai dizer, eu firmei o contrato com fulano de tal, e esse contrato está registrado no cartório tal. É no cartório que se dá a publicidade dos negócios jurídicos no Brasil, é em cartório. É como se fosse aqui, foi isso que o escritor está mostrando para nós. Esse negócio se deu na porta da cidade, publicamente. Boaz, então, ele se sentou, e no momento em que ele estava sentado, por coincidência, o outro resgatador, o concorrente, quem sabe Boaz olhou para ele com a cara assim, né?
Tá, não sei se ele estava com a cara assim, de bravo, mas ele se sentou e, coincidentemente, o outro resgatador estava passando por ali. E eu pergunto para você, foi coincidência? Claro que não. Claro que não. Boaz não sabia se ele passaria ali ou não, mas Deus sabia. Mas Deus não somente sabia, mas Deus determinou. Deus determinou, Deus desenhou, Deus costurou absolutamente todo esse fato, teceu toda essa imagem do encontro de Boaz e do fulano e de Boaz, ali na entrada da cidade. O resgatador, exatamente aquele que ele precisaria conversar. Que coisa linda, essa é a soberania de Deus, sua providência maravilhosa. E o final do versículo 1 diz o seguinte: então ele o chamou, ó fulano. É interessante que o escritor, ele faz questão de revelar o nome das personagens, das principais personagens aqui no livro de Ruth, começando lá no capítulo 1, Elimeleque, Noemi, Malom, Quilion, Ruth, Orfa, Boaz, certo? Os principais personagens têm nome nesse livro, tem nome, mas para o autor do livro, ou ele não sabia o nome desse resgatador, ou ele não via a necessidade de mencionar o nome desse homem. Por quê? Porque quem sabe esse homem não fosse o legítimo resgatador de Ruth, de Noemi e da descendência de Elimeleque. Então, o escritor escreveu, Boaz chamou o fulano. Ó fulano, chega até aqui, sente-se. Ele foi e se sentou. Ele não sabia do que se tratava. Talvez o fulano conhecesse Boaz. Ele falou, tá, Boaz está me chamando, esse homem está me chamando, vou sentar. Não sei o que ele quer tratar, mas alguma coisa esse fulano talvez já soubesse, porque ali era o local onde os negócios eram tratados, coisas sérias eram conversadas. Ok, Boaz chamou o fulano e o fulano sentou do lado dele, e Boaz ficou bravo com ele. Não estou brincando, não sei se isso aconteceu. Mas Boaz precisava tratar esse assunto com o fulano. Na sequência, o que Boaz fez? Sendo Boaz um homem sério, sendo Boaz um homem responsável, um homem temente ao Senhor, ele decidiu tomar todo o cuidado para que nada de errado acontecesse ali naquela conversa e naquele possível acordo. E ele faz questão, então Boaz faz questão de chamar testemunhas para que observassem aquele negócio, aquela conversa. Testemunhas, como se fossem auditores fiscais da lei do que aconteceria ali. Isso era comum. Quando algo sério era tratado no portão da cidade, as partes envolvidas chamavam testemunhas para fiscalizarem o que estava acontecendo. Fiscais, auditores da lei mosaica. Versículo 2. Então, Boaz chamou 10 homens dos anciãos. A referência a anciãos aqui eram homens experientes, homens responsáveis, tá? Homens confiáveis, tá? Da cidade, e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. E Boaz inicia o assunto de forma direta. Versículo 3. Boaz disse ao resgatador fulano, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, acompanha no versículo 3, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Você lembra, fulano, do nosso parente Elimeleque? Então, Noemi, sua esposa, voltou de Moabe e ela pôs as terras de Elimeleque à venda. Ela está vendendo uma porção, uma gleba de terra da fazenda, da propriedade de Elimeleque. Versículo 4. Então resolvi informá-lo, Boaz continua dizendo para o fulano, então eu resolvi informar você disso e dizer a você o seguinte, olha lá, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Veja, o escritor, ele relata que não somente os anciãos, não somente os fiscais, não somente os 10 anciãos, as testemunhas estavam ali, mas também outras pessoas estavam ali. Não sei se eram curiosos, o que estavam querendo saber, mas veja, por isso que os negócios eram tratados no portão da cidade. Por quê? Porque as pessoas ficavam ali para ver o que de fato acontecia nos negócios, para testemunhar mesmo. Tinha curioso? Tinha. Né? Igual muitas vezes a gente vê um monte de gente aglomerada, meu Deus, o que aconteceu? Vamos lá ver? Às vezes não é nada, às vezes só
né? Não aconteceu nada, mas ali, além dos 10 anciãos, havia também outras pessoas testemunhando tudo aquilo. Se você quer, continuando aí o versículo 4, se você quer resgatá-la, Boaz disse assim para ele, existe essa propriedade, Noemi vai vender essa propriedade, vai entregar essa propriedade, ela não tem condições de cuidar dessa propriedade, essa propriedade era do nosso parente Elimeleque, meu e seu parente, então, chegou a hora do resgatador, porque a lei, vocês lembram de Números 25, que nós vimos a respeito do resgatador? O papel do resgatador era resgatar a propriedade do falecido de sua família, pagar dívida, assumir os compromissos, esse era o papel legal do resgatador, né? Então ele está deixando claro ali para o fulano, se você quer resgatá-las o quê? Essas terras, faça isto, se não, diga para que eu o saiba. Ele precisava da declaração expressa diante de testemunhas de que o resgatador diria ou sim, eu vou resgatá-la, ou não vou resgatá-la. Porque aí o direito de propriedade, o direito de resgate passaria ao próximo resgatador. Finalzinho do versículo 4 diz o seguinte: porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. Ponto e vírgula. E depois de você, eu. Tchan, 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 tchan. Qual foi a resposta do fulano? Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Eu não acredito. Nesse momento, nós como os leitores demos uma murchada, né? Não. Puxa, eu já estava lembrando das músicas do Roupa Nova, nesse romance tão bonito aí, Senhor. How Deep Is Your Love também, né? Do Bee Gees, estava tão bonito. Não acredito. Acabou. Não vai dar certo. Né? Todo aquele romance que iniciou ali no final do capítulo 1, entrou no capítulo 2, e no capítulo 3 teve o seu ápice, quando chega no capítulo 4, o fulano vai resgatar, o fulano aceitou, acabou tudo. Na cabeça do fulano, ele sabia que ao resgatar as terras, ele também teria que resgatar Noemi. Ficou claro, Boaz falou, eram as terras de Noemi, do seu falecido marido Elimeleque. Para o fulano, ele sabia disso. Ele sabia que ele, ao resgatar as terras de Noemi, ele resgataria também Noemi. Lembra-se de Deuteronômio 25, a lei do levirato, assumir também a viúva falecida? Mas, nesse caso, com relação a Noemi, não haveria a obrigação legal de assumir Noemi como esposa e de ter filhos com ela. Por quê? Porque ela já era de idade. Ela já estava no período infértil. Então, para o fulano assumir as terras e Noemi, ok, eu faço isso, eu assumo Noemi também sem problema nenhum, como resgatador dessa viúva. Eu não tenho a obrigação de suscitar descendência para Noemi também, em favor de Elimeleque, entenderam? Por quê? Porque ela era de idade e ela já estava no período infértil. Então, para ele, beleza, eu assumo as terras, eu resgato essas terras, eu cuido dessa senhora Noemi por um pouco tempo, depois que ela falecer, eu fico com as terras. Mas espera aí, Boaz tinha uma carta na manga, Boaz era espertinho. Versículo 5, Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth. É lei do resgatador, viúva da família. Terá que receber também Ruth. Ruth está com Noemi, ela também ela também faz parte da família de Elimeleque, ela é viúva de um dos filhos de Elimeleque. Ruth, a moabita, você, resgatador, terá que assumir também Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dela. Ele também teria que assumir como resgatador de Ruth. E para com Ruth, ela sendo-se uma mulher fértil, ele teria que suscitar, esse fulano, teria que suscitar descendência para Elimeleque através de Ruth. Essa era a lei. E no final das contas,
fulano tendo um filho com Ruth, quem seria de fato os donos da terra que ele estava para resgatar? Tendo um filho com Ruth, quem seria de fato o dono das terras resgatadas de Noemi? O filho de Ruth. O filho de Ruth. O filho de fulano com Ruth. E não somente isso. O filho do fulano com Ruth não somente seria o proprietário ou o herdeiro proprietário das terras resgatadas de Noemi e de Elimeleque, mas também o filho do fulano com Ruth seria proprietário e herdeiro proprietário das terras que o fulano já tinha. Ele participaria na herança com os outros filhos, concorreria com os outros filhos. É ou não é? Sim, é filho do fulano, ganha tudo do pai por herança, assim como os outros herdeiros, não é? Ele teria participação juntamente com os outros filhos do fulano. Aí o negócio passou de vantajoso para prejudicial para o fulano. Ele já não viu, assim, ele não viu vantagem nenhuma nisso. Por quê? Versículo 6, vamos lá. Então o resgatador disse, Boaz explicou para ele que tinha outra viúva que o fulano precisaria suscitar descendência para Elimeleque ao se casar com Ruth, certo? Então, o resgatador disse, o fulano disse, nesse caso, qual caso? Nesse caso, qual caso? De ter que resgatar Noemi e Ruth. Nesse caso, eu não poderia fazer o resgate. Para não, olha a palavra que ele usa aí, para não prejudicar a minha própria herança. Qual que era a cabeça desse resgatador? A cabeça dele era lucro. Eu não quero ter perda. Ele, ao resgatar, ele visava o bem das resgatadas? Ele visava o bem dele. Se fosse só Noemi, passava um tempo, eu ia tolerando as chatices dessa senhora viúva, ela morrendo, acabou. Propriedade exclusivamente minha e dos meus herdeiros. Agora, com Ruth, já fica diferente. Então ele fala, aí prejudicaria a minha própria herança. E ele fala expressamente diante dos 10 anciãos e das pessoas que estavam ali ao redor, ouvindo e assentadas, vendo tudo isso. Faça você o uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. O que ele declara expressamente? Eu não vou resgatar Noemi, muito menos Ruth. A partir de agora, publicamente, eu passo esse direito a você, que é o próximo na sucessão dos resgatadores da família de Elimeleque. Boaz, está com você. O resgatador ele não queria se comprometer em algo que lhe desse prejuízo. E aqui é revelado que esse fulano, esse resgatador, ele era um resgatador ilegítimo. Apesar de que, legalmente falando, ele estivesse na sucessão dos resgatadores, de fato, ele não agiu como um resgatador. Ele não agiu como um resgatador. Vocês se lembram da frase que eu disse para vocês agora há pouco a respeito do resgatador? E seria a aplicação não somente para o capítulo 4, mas para o fechamento do livro de Ruth. Eu vou ler novamente a frase e você vê se essa frase se adequa ao fulano resgatador. Veja, o legítimo resgatador, somente o legítimo resgatador assume perdas e riscos. Ele assumiu? Somente o legítimo resgatador assume perdas e riscos e pode garantir o imutável resgate ou redenção. Ele assumiu e ele garantiu que esse negócio seria feito de forma imutável, ele não voltaria atrás. Não, já de início ele já não quis assumir perdas e riscos. Ele falou expressamente, terei prejuízo nisso, portanto não quero. Não quero. Será que Boaz então vai assumir? Será que Boaz é um resgatador legítimo, de acordo com essa aplicação que eu trouxe à igreja? Mas antes de constatarmos isso, o autor do livro ele explica como que os negócios eram formalizados naquela época. Hoje, normalmente, os negócios são formalizados através de documento, e esse documento às vezes é registrado em cartório, no cartório de registro de títulos e documentos, e também para se concretizar, formalizar de fato um negócio, as assinaturas são reconhecidas, as firmas, as assinaturas são reconhecidas. Hoje é dessa forma. Mas lá naquela época, veja o versículo 7, o que conta para você e para mim. Este era antigamente o costume em Israel. Veja, é interessante que o escritor do livro de Ruth, ele está fazendo relato de um fato bem lá no passado.
Vocês se lembram na introdução do livro de Ruth que eu contei que provavelmente foi Samuel que escreveu o livro de Ruth. Não podemos afirmar porque não há certeza disso, mas provavelmente foi Samuel que escreveu o livro de Ruth na época do rei Davi, para registrar e para deixar arquivado nos anais da monarquia de Davi a ascendência de Davi. Então, o escritor, ele conta o que aconteceu nesse momento entre Boaz e o resgatador, dizendo assim, antigamente os negócios eram realizados assim. O que diz o versículo 7? Quanto a resgates e permutas, os negócios eram feitos assim. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Há um dito no Brasil, principalmente no interior, né, nas regiões interioranas, assim, eu firmo o negócio com o fio do bigode. Você já ouviu isso? O fio do bigode. O fio do bigode era algo que confirmava o negócio. O Marcos tirava o fio do bigode, porque na testa ele não tem, e aí comigo firmaria um negócio, eu e ele, pronto, marcou o negócio comigo, selamos o negócio. Isso é dito popular, né, no interior. Aqui, nessa época, o que acontecia? Os contratantes, os negociantes, eles trocavam as sandálias. Por quê? Porque se eu fiz negócio com o Marcos fez negócio comigo, eu andando lá nas minhas terras de Belém, alguém ia orar, ou olhar, ou quem sabe ver, na minha casa, na minha fazenda, sei lá, de quem que é essa sandália? Aí eu contaria, essa sandália era do Marcos, eu fiz negócio com ele. Ninguém vai poder dizer que não, eu fiz negócio com ele, está ali a sandália dele, eu firmei negócio com ele, e ele tem uma sandália minha lá com ele, entendeu? Então o escritor quis explicar isso aí para nós. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Versículo 8, por isso quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, veja, ele também não titubeou, ele queria ele queria o bem dele, o fulano queria o bem dele, ele queria posses, ele queria propriedades, ele não estava olhando no resgate de Noemi e de Ruth. Então ele também estava decidido em não ser o resgatador, e ele já foi falando, pode assumir esse direito. Ele já foi desamarrando a sandália, ele também não titubeou. Não, toma aqui. Tirou a sandália do pé. Tá, mas e aí? Será que Boaz tirou a dele? Será que nesse momento Boaz não iria dar um passo atrás e falar, peraí, deixa eu pensar bem, será que eu vou assumir Ruth e Noemi mesmo? Deixa eu fazer os cálculos aqui. Será que Boaz fez isso? Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo, e ali, quando o escritor diz que todo o povo, ali começou a juntar muita gente para ver esse negócio. Estava interessante o negócio, o papo, a conversa. Todo mundo fala, eu quero ver onde isso vai dar. Já viu isso também? Há brigas às vezes de pessoas ali, né? E aí tem um gritando, o outro gritando lá na rua. Aí você chega perto, ou alguém chega perto e vai juntando gente. Aí você pergunta, o que está acontecendo? Eu falo, não sei, mas eu quero ver o que vai dar. Não sei. Então, estava cheio de gente. Todo o povo estava ali, né? E houve um pronunciamento público. Muitas pessoas ouviram isso. E o pronunciamento público de Boaz foi esse. Hoje vocês são testemunhas. Vocês todos são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. O que ele fala? Por que ele fala, eu comprei de Noemi o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom? Porque o resgatador, de acordo com Números 25, assumiria as posses deixadas pelo falecido. Ele assumiu ali, houve essa compra por intermédio da lei do resgate. Porque quem tinha o direito primeiro da compra? O fulano, mas o fulano falou, eu não quero, então Boaz falou, eu quero, eu compro. Então ele assumiu diante das testemunhas, ele declara abertamente que ele compra. Eu comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom, os filhos, né, de Elimeleque e Noemi. Versículo 10, e também tomo por mulher a Ruth, meus irmãos. Ele declara abertamente que eu falo sim para ela. É ela que eu quero. Diante de todo mundo, eu assumo essa mulher, a sogra dela. Não calculo se vai ter perda, se vai ter ganho, mas eu já decidi. Aliás, eu decidi na noite anterior, diante dela, que é ela que eu quero.
E ele declara abertamente: tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. Este nome de quem? O nome de Malom, o marido falecido de Ruth. Eu declaro que, ao fazer tudo isso, eu mantenho, eu perpetuo por, geração hereditária, o nome de Malom, o marido falecido de Ruth, para que o nome dele não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Ou seja, o portão da sua cidade é que todos saibam, lembra? O portão da cidade significa o conhecimento público, não é? Conhecimento geral de todos. Que todos saibam que o nome de Malom não vai ser esquecido, que o nome de Elimeleque não vai ser esquecido, não vai ser apagado, não vai ser exterminado. Hoje vocês são testemunhas disso. Ponto final. Louvado seja Deus. Boaz, em outras palavras, ele falou assim: fulano, se você não quer, tem quem quer. Eu assumo. Eu vou, eu decido e eu declaro. Eu compro as terras de Noemi e me caso com Ruth. E o texto continua com a confirmação pública, e o pronunciamento de palavras abençoadoras para o casal. Olha o versículo 11. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, olha só que coisa linda ali, aquele momento, todos ficaram maravilhados com a decisão de Boaz, e eu acho que eles estavam torcendo, tomara que eles casem. E aí a declaração pública, tanto dos anciãos quanto do povo que estava ali. Versículo 11, somos testemunhas. A partir de agora, meus irmãos, o negócio não volta mais atrás. Ninguém pode dizer, não, peraí, vamos voltar, vamos rasgar. Não, negócio realizado. Resgate transferido. Não há mais possibilidade do fulano voltar atrás e não há possibilidade de Boaz voltar atrás. Somos testemunhas. E disseram a Boaz, olha só que coisa linda, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia. O que aquelas testemunhas, aqueles anciãos e aquelas pessoas de início já falaram para Boaz? Falaram assim: Boaz, sua família será abençoada se você estiver com e no Senhor. Perceberam que as testemunhas, primeiro eles falaram que o Senhor, a cobertura aí, entendam, tá? A cobertura aí, declarada pelas testemunhas, a cobertura vinda do Senhor sobre aquele casal e aquela família. Que o Senhor faça, e a partir disso, que o Senhor faça com que Ruth, essa mulher que você está assumindo agora, seja como Raquel e como Lia, que edificaram a casa de Israel. O que essas testemunhas declararam? Que essa mulher dê muitos filhos. Que essa mulher dê muitos filhos. Filho é bênção. Filho é bênção. Que essa mulher seja fértil e dê muitos filhos a você, Boaz. Continuando, o versículo 11, aí estamos no finalzinho do 11, E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata. Efrata é como se fosse o estado onde Belém, cidade, estava situado. Pensa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entendam? Belém, Efrata. Efrata era a região. Então, que Boaz, olha só que interessante as palavras desses homens. Que você, Boaz, não seja somente poderoso, influente, um homem importante na região de Belém, mas que você seja tudo isso para além das fronteiras de Belém. Efrata, que o seu nome seja conhecido ao longo do território da nação de Israel, para além de Belém, em Efrata. E que o seu nome se torne famoso em Belém, a cidade onde ele era morador. Versículo 12, que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Quando o escritor, fazendo menção às palavras das testemunhas, lembra-se de Pérez, aqui é que os seus filhos sejam como a casa de Pérez, que os seus filhos sigam o caminho, como os filhos de Pérez seguiram o caminho de Pérez. Pérez foi fruto de um relacionamento entre Tamar e o seu sogro, vocês se lembram?
Mas apesar desse relacionamento, nasceu Pérez. Pérez não seguiu a linhagem problemática dos pais. E os filhos de Pérez, a grande maioria deles, seguiu o caminho do Senhor. O que esses homens estão dizendo é, apesar dos problemas que aconteceram com Ruth, com Noemi, quem sabe com você, Boaz, na sua família, os antepassados, eu quero dizer para você, Boaz, não existe maldição hereditária. Que os seus filhos, apesar dos problemas pretéritos, que os seus filhos sejam como os filhos de Pérez, que eles sigam o caminho do Senhor, assim como você, Boaz, segue o caminho do Senhor, louvado seja Deus. Que palavras abençoadoras, não? E como nós precisamos dizer palavras abençoadoras, e muitas vezes as nossas palavras, quando acontece um negócio, quando o irmão firma um negócio, quando o irmão compra um carro, quando ele decide casar, quando ele faz isso, aí muitas vezes as nossas palavras são palavras de maldição, ou então tipo assim, não poderia ser outro carro, irmão? Essa marca não é boa. Filho, cuidado, hein? Século XXI é complicado, hein? É melhor você segurar um pouco. Você quer casar? Não, é complicado casar, hein? Você tem que ver o meu casamento como é que é. Palavras amaldiçoadoras. Mas aqui não, aqui há palavras de bênção, dizendo para o casal, vocês serão frutíferos. Vivam os princípios do Senhor, e vocês serão frutíferos, vocês serão referência, não somente em Belém, mas em Efrata. O nome do descendente de você vai ser famoso em Israel. Louvado seja Deus. Boaz, ele assumiu o papel de um legítimo resgatador. E até aqui, igreja, o foco estava em Boaz. Mas começa agora, aos poucos, mudar. Porque a fama mesmo deve estar em um descendente de Boaz que nasceria em Belém. Aqui, a partir do versículo 13, você percebe que o escritor ele começa a ampliar o foco da família de Boaz para além de Boaz. Aí, versículo 13, assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser o quê? Não mais a estrangeira, não mais aquela empregada, não mais a serva, não mais aquela que era a nora de Noemi, não mais aquela que chegava próximo de Boaz com medo, como se fosse de fato uma empregada, mas veja a escrita, agora ela passou a ser sua mulher. Louvado seja Deus, que coisa linda isso. E mulher, esposa, de fato é isso mesmo. Não é serva, não é empregada, não está abaixo do marido. Esposa é esposa, co-herdeira com Cristo, assim como escreveu o apóstolo Pedro. Então ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, eles coabitaram. E o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho, que coisa linda. E o nascimento do bebê foi muito aguardado. O nascimento dessa criança foi muito esperado, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor. Vocês estão percebendo que o escritor de Ruth, ele faz questão de mostrar que as pessoas estavam bem sensíveis ao Senhor nesse momento, apesar de que, nesse momento da história de Israel, eles estavam vivendo na época dos juízes, onde cada um fazia o que achava mais reto, mas parece que o Senhor está transformando essa rebeldia do povo, esse distanciamento do povo, esse esfriamento do povo. Quem sabe ali em Belém começou um avivamento de uma volta para o Senhor. Eles estão falando do Senhor, eles estão se voltando ao Senhor, eles estão dizendo, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Que coisa linda, não é? Coisa linda. Então, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Versículo 15. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Olha só, Noemi, louve a Deus por sua nora. Ela é melhor do que 7 filhos. E que coisa linda, Noemi, Deus ainda, na sua velhice, te permitiu ter um pouquinho de alegria. E te ver netos, porque dizem aqueles que são avós, que quando o neto vem, é um renovo. É um broto que nasce, quem sabe, de uma árvore que estava se secando. É ver filho dos filhos, isso é bênção. O salmista escreve isso.
Então, as vizinhas ali, as amigas de Noemi, estão dizendo: que bênção que Deus está permitindo você desfrutar, de ver um neto ainda na sua velhice. Mas você percebeu algo aqui? Nasceu um novo resgatador. Tem um novo resgatador. Quer dizer que há um resgatador que não é Boaz. Quer dizer que há um resgatador da descendência de Boaz, e o nome dele seria famoso em Israel, é isso? É isso que está aí? Sim. Guarde isso. Continuando. Veja que o escritor, ele volta a sua atenção não para Ruth, não para Boaz, mas para Noemi. Finalzinho do livro, ele volta a sua atenção para Noemi. Olha o versículo 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Eu imagino que as vizinhas, as irmãs falaram: Noemi, deixa eu pegar um pouco essa criança. Não deixa ninguém pegar. É meu neto. Deixa eu curtir ele aqui. Não tirou ele do colo. Passou a cuidar dele. E dizem os comentaristas que Noemi cuidou tanto desse neto, alimentou, ajudou Ruth a cuidar. A expressão passou a cuidar dele é que ela esteve presente, cuidando do neto. Mas por que o escritor faz questão de detalhar isso? Sabe por quê? Porque ele registrou como Noemi estava no início da história. Vocês se lembram? Ele registrou o capítulo 1 de como Noemi chegou na cidade. E agora ele faz questão de registrar e não deixar reticência sobre a vida de Noemi. Ele faz questão de registrar que agora, pelo trabalhar poderoso, amoroso, misericordioso, constante de Deus na vida de Noemi, agora Noemi está mudada. Agora Noemi está transformada. Agora Noemi está uma mulher madura. Agora Noemi está diferente. Passou da morte para a vida. Aliás, de mortes. Ela enfrentou pelo menos 3 lutos. O marido e os 2 filhos. Ela passou de perdas para ganhos. Ela passou de amargura para doçura, de raivosa para cuidadosa, de murmuradora para obediente, adoradora. Louvado seja Deus. O escritor faz questão de mostrar a Noemi trabalhada. Quando Deus começa a boa obra, Ele vai completá-la. Ele vai terminá-la. Ele não vai deixar pontos em aberto. Na sua e na minha vida, nós estamos no curso de nossa história, mas Deus está trabalhando na sua e na minha vida. Muitas vezes quando a gente peca, a gente olha e fala: Senhor, de novo, mas Ele está trabalhando em nossas vidas. E quem sabe, se Ele permitir nós chegarmos a 70, 80, 90 anos, ao olharmos para trás, estando no Senhor e com o Senhor, nós vamos ver que o Senhor esteve em cada instante nos mudando, nos transformando, para chegarmos lá, à estatura do nosso irmão mais velho, para nós sermos conforme Jesus Cristo. O trabalhar de Deus, pelo tempo. Por isso que muitas vezes nós precisamos dar tempo ao irmão. Nós queremos cobrar do irmão uma perfeição, nós queremos cobrar das pessoas que sejam como nós. Mas quem falou que eu sou, o sarrafo de medição para você? Dê tempo. Vai chegar lá na velhice, quem sabe? O irmão vai estar quebradinho, como aconteceu com Jacó. Jacó, ele nasceu agarrador, suplantador, mentiroso, enganador. E o escritor de Hebreus diz que no final da vida de Jacó, ele termina a sua vida segurando o seu bordão como um adorador. Foi de um dia para o outro? Foi da noite para o dia? É o trabalhar de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, ore por seu irmão, por sua irmã, que você vê que às vezes não está mudando, mas ore por ele e peça ao Senhor: Senhor, continue a obra do Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã. Mas mais do que isso, mude o meu coração. Porque eu estou me achando muito diante das pessoas que não mudam. Muda o meu coração, Senhor. E o trabalhar de Deus acontece, ele acontece. Se é filho, é transformado. Creia nisso, meu irmão. Se iniciou a carreira com o Senhor, vai completar. Quem vai completar? Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Amém? Então, Noemi aqui é registrada pelo autor como uma mulher transformada, E aí o versículo 17 agora, qual foi o nome do bebê? As vizinhas lhe deram o nome. Olha só que interessante, Não foi Ruth que deu o nome, não foi a avó que deu o nome, mas as
Vizinhas deram o nome. Quem sabe Ruth perguntou, Noemi, e aí, qual vai ser o nome da criança? Nessa época, e era costume em Israel, o nome identificar a personalidade. O nome identificar como a pessoa era, se ela era triste, se ela era brava, se ela era alegre, se ela era esquecida, se ela era forte, se ela era fraca, o nome identificava a pessoa. Então as vizinhas lhe deram um nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. O que significa Obed? O servo, aquele que serve. Lindo isso, né? O servo, Obed. Versículo 17, final. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Opa, peraí, parou. Essa história parece que é maior do que nós imaginamos. Tem algo grandioso acontecendo aqui no livro de Ruth. A história mais importante, quem sabe, não é sobre Noemi. A história mais importante, quem sabe, não é sobre Ruth. A história mais importante, quem sabe, não é sobre Boaz, nem mesmo sobre Obed. Versículo 18. E estas são as gerações de Pérez. E o escritor termina o livro mostrando uma genealogia. O que é uma genealogia? É o caminho de ascendência e descendência de uma pessoa, não é? Alguém já fez na escola o trabalho de árvore genealógica? Falando para você, fulano, escreve aí o seu nome no meio da folha. Aí em cima do nome, escreve o nome do seu pai. Aí embaixo do nome, escreve o nome... não vai falar filho, porque quem sabe a criança não tem filho, lógico. Mas tá, aí escreve o nome do seu pai. Aí faz mais 4 quadradinhos, escreve o nome dos seus 2 avós. Aí faz mais 8 quadradinhos, escreve o nome dos seus bisavós. Aí faz mais 16 quadradinhos, escreve o nome dos seus tataravós. Aí se conseguir saber o nome, bens a Deus. É isso, a árvore genealógica. Então ele vai escrever o seguinte, aí finalizando o livro. Pérez, ou Perez, tanto faz, alguns leem Perez, ou Pérez, gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. E aqui há nomes para você, mamãe de menino, muito bonitos. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. O que é isso que nós lemos aqui no versículo 18 até o versículo 22? Uma genealogia, certo? E o registro de uma genealogia, no fim de uma narrativa histórica, é o indicativo de que a história não termina aqui. Não há dúvida de que vai haver uma segunda temporada. O amor resgatador, o amor redentor, o amor remidor de Deus vai continuar nas páginas do Antigo Testamento e ele vai entrar com tudo nas páginas do Novo Testamento. Por quê? Porque existe, sim, só um e somente um resgatador, mas um resgatador legítimo que assume perdas e ele pode garantir o imutável resgate ou redenção, o descendente de Boaz e Ruth, que é o único resgatador perfeito. E aqui o caminho para o final, dizendo que o descendente de Boaz, que não é Obed, que não é Jessé, que não é Davi, o descendente de Boaz, que é o único e perfeito resgatador, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, abra lá comigo. Mateus 1, vamos ler os 6 primeiros versículos de Mateus 1. Mateus 1, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Livro da genealogia de quem? Jesus Cristo. Então você vai identificar aqui os ascendentes de Jesus Cristo. Quem que veio antes de Jesus Cristo? Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez. Opa, você identificou o nome que nós acabamos de ler ali em Ruth? O Pérez foi citado em Ruth. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou
Obed. Olha aí o servo, né? Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Meus irmãos, você identificou aqui biblicamente que Jesus veio da descendência de Boaz e Ruth. Boaz e Ruth. Deus soberanamente escreveu essa história para revelar uma só pessoa: Jesus Cristo. Irmãos, foi Cristo que superou os obstáculos por nós, não Boaz. Cristo, ele deixou claro desde o início para o que ele veio, e ele veio para obedecer o Pai até o fim e nos salvar. Foi Cristo quem nos quis quando nossa situação legal diante de Deus era de condenação e sem esperança em nós mesmos, éramos estrangeiros e seus inimigos, mas Cristo nos quis. Cristo não fez isso por interesse em nossos bens ou em nosso dinheiro, nem tampouco por interesse em algo de bom que nós pudéssemos oferecer a Ele, porque nós não poderíamos oferecer absolutamente nada de bom para que esse resgatador se apaixonasse por nós, nos quisesse, nos escolhesse, nada, mas Ele fez isso unicamente por amor e por graça. Cristo foi exposto à humilhação pública para que todos o vissem em vergonha, como na porta de uma cidade. Mas ele não estava se importando com o que iriam pensar sobre ele ou sobre a vergonha. Foi Cristo que nos comprou, mesmo com as nossas vidas quebradas e sem nada para oferecer, mas Ele não firmou o pagamento com troca de sandálias. Cristo consumou o pagamento com o derramamento do seu sangue. E agora todos nós, que somos de Cristo e estamos em Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus, e nada nem ninguém pode mudar isso. Ele está conosco, e Ele estará conosco até a nossa velhice. Ele é melhor do que marido, Cristo é melhor do que esposa, Cristo é melhor do que 7 filhos. Esse bebê de Belém, cujo nome se tornou famoso em Israel, este é Jesus Cristo, o perfeito resgatador, o nosso Redentor. E Ele voltará em glória para consumar publicamente, mas não no portão de uma cidade, mas entre nuvens, a nossa redenção, para que, enfim, para todo sempre, por todo sempre, nós possamos repousar debaixo de suas asas. Cristo vai voltar. A história não acabou ainda, mas o Redentor, o resgatador, já fez o que tinha que ser feito. E Ele fez perfeitamente. A minha pergunta é, responda diante de Deus: você está em Cristo? Se sim, você está seguro. Você está seguro. Não peça a Deus somente para você ser como Boaz. Não peça a Deus para você ser como Ruth. Não peça a Deus para você ser como Noemi no final da vida dela, que ela virou uma mulher maravilhosa, foi transformada por Deus. Não peça somente isso, mas acima de tudo, peça para você ser como Cristo. Nós precisamos ser como Cristo. Vou pedir para você ficar de pé, por gentileza, se você puder. Finalzinho da canção Renova-me,
tem um medley, né, com outra canção, que a letra é assim: Senhor, eu quero ser como tu. Eu quero ser um vaso do teu amor. Senhor, quero ser como tu. Essa é a letra. Amém. Eli. Hoje, muito obrigado, minha irmã. Essa é a letra. Quem sabe, vamos cantar. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso do teu amor. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Eu quero ser um vaso do teu amor. Senhor, quero ser como tu. Amém. Cantamos orando, oramos cantando, e que de fato a letra dessa canção seja uma realidade na sua e na minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode assentar-se, por favor. Como eu disse, a história não acaba. Portanto, com a permissão do Espírito Santo do Senhor e direção do Espírito Santo do Senhor à igreja, eu vou, se Deus permitir, iniciar uma nova série de pregações expositivas. Agora, no Evangelho segundo Mateus. Esteja orando por mim. Ore pelos presbíteros, pelos pastores dessa igreja, para que Ele nos dê sabedoria, sobriedade, coragem, intrepidez e, acima de tudo, fidelidade à Bíblia nos ensinos dessa igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém.